A paz de Jesus para você, querido. Alegria sempre poder voltar aqui à Igreja do Jardim dos Ipês, rever alguns amigos, alguns irmãos, porém conhecer outros também, não é? Fico muito feliz por você. Eu espero que você tenha tido um bom final de ano. E eu espero mais ainda que o seu ano de 2019 seja melhor ainda. Se porventura alguma das coisas que você tem sonhado, tem desejado, não tenha alcançado, e talvez nem alcance em 2019, e talvez nem alcance nessa vida, mas tenha certeza que o melhor para nós já está guardado, tá bom? Que é o galardão no céu. Se prepare para isso. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra de esperança, de consolo. Eu quero que você tenha certeza de que apesar dos problemas que eu e você, que nós passamos, Deus tem vitórias para nossas vidas. Vamos lá para o livro de Jeremias 30, verso 7. Jeremias capítulo 30, o verso 7. Eu vou esperar que vocês todos encontrem para que nós possamos fazer, para que vocês possam acompanhar essa leitura junto comigo. Bom, Jeremias 30, verso 7. Eu olho ali no relógio e já está um pouquinho avançado. E às vezes eu fico preocupado um pouquinho com a hora, porque eu não sei como às vezes a igreja corresponde quando a gente passa um pouquinho às vezes do horário. Mas eu prometo para você que até meio-dia você vai sair daqui, tá bom? Mas eu não posso deixar que você saia daqui sem a palavra de Deus, que é o que nós viemos fazer. Ouvir a sua palavra para que nós possamos sair fortalecidos, tá bom? Então segura firme aí que Deus vai ter uma bênção especial para a tua vida. Jeremias 30, verso 7 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Angústia, estado de inquietação, de aflição, de sofrimento, de dor, desespero. Quem de nós aqui já não passou por um momento de angústia? É terrível, não? Você não sabe se vai, se fica. Você não sabe às vezes as decisões que devem tomar. E como é difícil esperar. Porque a angústia nos faz ter que esperar por algo que nós não gostaríamos de esperar. E nós vivemos hoje numa época de que tudo é muito rápido. A era da informação, a era da ciência, em que você quer tudo muito rápido. Hoje ninguém quer fazer exercícios para emagrecer, é melhor fazer uma cirurgia, é mais rápido, não é? Ninguém quer trabalhar, curtir a sua família, trabalhar pela igreja. Não, eu tenho que trabalhar muito em 2, em 3 empregos, porque eu preciso ter uma casa, eu preciso ter carro. E queridos, quantas pessoas eu conheço, porque eu trabalho nessa área, que tem boas casas, bons carros, mas não tem lar. Porque querem tudo muito rápido. Angústia. A angústia para alguns faz comer muito. Para outros não tem vontade de comer. Para cada um a angústia se comporta de uma forma diferente. O ser humano, ele passou de uma forma coletiva por alguns momentos de angústia. Nós temos, por exemplo, a angústia de 538 depois de Cristo até 1798, 1260 anos em que a igreja do povo de Deus foi perseguida pela igreja de Roma. 1260 anos de aflição, de inquisição, de indulgências impostos por uma igreja. Sofrimento. Nós temos a angústia de 1844, quando aqueles que esperavam a volta de Jesus, milhares deles, mas Jesus não voltou. Angústia. Nós temos a angústia dos últimos dias, porque todos os sinais apontam que Jesus vai voltar, e alguns acreditam que Jesus ainda vai voltar na nossa geração, e que Deus possa nos presentear com isso. A questão não é se Jesus vai voltar, mas quando vai voltar. E a nossa pergunta é: Senhor, até quando temos que esperar? Angústia. E por fim nós temos a angústia de Jacó. Ela é especial porque ela retrata algo que irá ainda acontecer. E é algo tão especial
Porque essa angústia que um dia será abatida sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre aqueles que irão ser perseguidos, porque esse retrato do futuro, ela é tão grande que é comparada à angústia de Jacó. E para que você tenha certeza disso, está lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. É uma angústia que vai acontecer de forma única, de forma coletiva, sobre aqueles que serão perseguidos no futuro. E essa angústia é comparada à angústia de Jacó. E para nós entendermos que angústia é essa, é preciso nós entendermos o que Jacó passou. O que ele sentiu, e o mais importante, o que o levou a sentir essa angústia. Então nós precisamos recapitular um pouquinho a história de Jacó, para entendermos. Então vamos lá para Gênesis capítulo 25. Vamos ler alguns versos, porque não vai dar para a gente ler todos, para ganharmos um pouquinho de tempo aqui. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, a partir do verso 27. Gênesis 25, a partir do verso 27. Você achou aí? O que diz o título aí? O nascimento de Esaú e Jacó. Para que você entenda um contexto. Verso 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, seu pai, porque era de caça e era do seu gosto. Mas Rebeca, sua mãe, amava a Jacó. O grande problema de Jacó começa dentro do seu lar. Porque a Bíblia deixa claro que os seus pais, Isaque e Rebeca, eles tinham preferências. Um amava mais um e o outro amava mais o outro. O grande problema às vezes hoje no lar e de pessoas que estão sofrendo na vida, começa dentro do lar. Quantos têm mais de um filho aqui? Deixa eu ver as mãos. Eu não vou perguntar para você qual dos dois filhos você ama mais, porque você vai me dizer que ama os dois, e eu acredito nisso. Mas às vezes existe um grande problema dentro do lar, porque foi o que aconteceu no lar ali de Isaque e Rebeca, a preferência. E queridos, por mais que você queira negar, existe às vezes afinidade com mais um filho do que com outro. E não há nenhum problema nisso, isso é normal. Porque talvez aquilo que o outro faz, da forma como ele age, os seus gostos, as suas atitudes se assemelha a você. E tudo aquilo que se assemelha a você, você gosta mais, você se aproxima. Afinidade. Nós temos mais afinidades com uns do que com outros, não é? O grupo de amigos, quando nós vamos passear, as pessoas que vêm à nossa mente, as pessoas que nós queremos que estejam conosco, afinidade, não há problema nenhum nisso. Porque o próprio Jesus tinha afinidades com alguns discípulos mais do que com outros. Quando você lê os evangelhos, toda vez que Jesus estava em ocasiões especiais, quem que ele levava? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus tinha afinidade com ele. Jesus tinha afinidade com Lázaro. Porque quando Lázaro estava doente e morreu, olha Jesus, o seu amigo Lázaro morreu. Afinidade, Jesus gostava de estar com eles. Deus, ele tem afinidade com pessoas. Porque Deus, quando ele olha para a terra, ele diz para Lúcifer: você viu lá o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Afinidade. Afinidade com Davi, homem segundo o meu coração. E sabe que isso me mostra que as nossas ações chamam a atenção de Deus. Aquilo que eu faço chama a atenção de Deus, afinidade. E não há problema nenhum nisso. O que você não pode fazer é amar mais um filho do que o outro. E amar mais um filho do que o outro significa aquilo que você dá a um, você dá ao outro.
Aquilo que você não faz a um, você também não faz ao outro. Porque mesmo Jesus tendo afinidade com alguns discípulos, mais do que com outros, quando ele morreu por todos. Significa amar. Mas no caso de Isaac e Rebeca, não era assim. Não era uma questão de afinidade, era uma questão de amor. Não, eu amo mais Esaú, porque Esaú se parece comigo, é da caça. Então, as minhas preferências é para Esaú. Porém, Rebeca amava Jacó, porque era homem de tenda, homem da casa. E essa separação começou a criar um problema dentro do lar, porque os dois começaram a crescer com preferência. Não, a preferência é para um, a preferência é para outro. Ô querido, quantos pais têm estragado os seus filhos, têm criado os seus filhos maus? Porque eles acreditam que amar o filho é dar preferência, e está totalmente errado, porque eles cresceram, e o ódio começou a crescer junto com eles. Porque cada um queria agradar mais o outro. Porque eles sentiam preferência. E o filho sempre acha que o pai gosta mais do outro do que dele, não é assim? Eu tenho 2 irmãs. E às vezes eu achava que meu pai e minha mãe gostavam mais das minhas irmãs do que de mim. Mas minha irmã dizia, não, eles gostam mais de você do que de nós. E eu me lembro que na época do Menuda, nossa, como eu sou velho, meu Deus. A minha irmã mais velha, ela gostava do Menudo. E eu queria um tênis. E minha irmã queria o disco do Menudo. Aí a minha irmã ganhou o disco do Menudo e eu não ganhei o tênis. Tá vendo como eles amam mais você do que a mim? Não é? É assim, não é? A gente acha que o pai não, ele tem mais preferência. E essa diferença no lar de Jacó foi tão grande que uma certa ocasião, enquanto Jacó fez lá um guisado, uma lentilha, e ele era bom na cozinha, o seu irmão Esaú chegou cansado e falou, me dá um pouco aí desse guisado para mim comer. Eu te dou, mas você vai ter que vender a primogenitura para mim. Porque Esaú, apesar deles serem gêmeos, Esaú era um pouquinho mais velho. Para que me serve a primogenitura se eu tiver que morrer de fome? Então toma a primogenitura e eu vou comer da lentilha. Enganou seu irmão por causa de uma comida. E a história começou a piorar, porque enquanto eles estavam velhos, crescidos, Isaac, seu pai, já cansado, já não enxergava direito, ele chamou Esaú, porque ele tinha uma bênção especial para dar ao primogênito. Era a lei dos patriarcas naquele tempo, porque ele iria herdar direitos e deveres. Então ele chamou Esaú, falou, meu filho, vem cá, eu quero que você vá lá e casse para mim um guisado. Prepare da forma como eu gosto e traga aqui, porque eu vou te abençoar. Mas sabe quem estava ouvindo a história? Rebeca, a mãe, que amava o outro filho Jacó. Enquanto ela estava ouvindo essa história e ela viu Esaú sair dali, ela chamou Jacó, Jacó, vem cá, meu filho. A bênção tem que ser para você, não pode ser para o seu irmão. Então você vai aqui pertinho mesmo, vai aqui no da avó, pega lá um guisado. Eu vou preparar do jeito que o seu pai gosta. Traz tempero baiano, que é bom, não é? Suculento, vou dar para o teu pai e ele vai te abençoar agora do teu irmão Esaú. Mas mãe, o meu irmão, ele é peludo, a voz dele é diferente, eu sou liso, ele vai me reconhecer. Meu filho, não se preocupe, que já está tudo armado. Aí ela foi lá, preparou o guisado, que ele pegou rápido, não é? Preparou o guisado, falou assim, vai levar para o seu pai, mas coloca aqui um casaco do teu irmão, um casaco peludo com o cheiro do teu irmão, para que você possa enganar seu pai. E vai lá Jacó e chama seu pai, pai, Isaac quem é? Sou eu, Esaú. Não, não é Esaú, a voz é de Jacó. Não, pai, é que eu estou com a voz, eu tomei muito sorvete no final do ano, a voz está um pouco rouca, mas sou eu, Esaú. Eu vim preparar aqui, eu vim trazer o guisado que o Senhor me pediu para o Senhor me abençoar. Então vem cá. E apalpou ele, falou assim, interessante, porque o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele comeu o guisado e deu uma bênção especial para Jacó, achando que era Esaú. Comeu, ficou satisfeito, Jacó saiu dali. Nesse tempo estava Esaú preparando o guisado. E quando ele prepara o guisado, vai levar para o seu pai. Pai, quem é? Sou eu, Esaú. Eu vim trazer o guisado para o senhor comer. Não, você já me trouxe. Não,
Eu não trouxe, eu acabei de prepará-lo. E naquela hora o coração de Isaac se endureceu, porque ele percebeu que o seu filho mais novo o tinha enganado. Ele falou: meu filho, eu não posso te abençoar, porque o seu irmão, ele talvez poderia ter evitado isso, não? Porque o seu irmão tomou o seu lugar, isso não era para você, eu dei a ele. E naquele momento, o ódio de Esaú sobre o seu irmão aumentou de tal maneira, porque a Bíblia diz que ele chorou: pai, mas não tem um pouquinho de bênção para mim? O senhor não pode me abençoar porque eu sou primogênito? Não, meu filho, não tem, mas eu vou lançar uma bênção sobre você. E a bênção na verdade não era bênção, porque ele dizia que Esaú iria servir o irmão mais moço. E a lei da primogenitura dizia que o primogênito, ele tinha direito sobre os mais novos. O ódio dele cresceu de tal maneira que ele saiu dali agora com vontade de matar o seu irmão. O ódio aumentou. Mesmo Isaac rejeitando a atitude do seu filho mais moço, mas ele não queria que o seu irmão matasse o outro. Ele chamou a sua esposa Rebeca e falou assim: Jacó, o seu irmão quer te matar. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar lá para a cidade de Padã Arã, a cidade da tua mãe, da tua família. Você vai encontrar o seu tio Labão, e lá você vai viver, até que o ódio do seu irmão passe e você possa voltar para casa. E saiu Jacó escondido, longe do lar, do conforto da mãe, do pai, fugindo do seu irmão, esperando que um dia o seu irmão pudesse perdoá-lo, pudesse esquecer aquilo que ele fez. E vai lá, Jacó para Padã Arã. Chegando na cidade, ele vê um poço, algumas pessoas ali se preparando para dar água para o rebanho. E ele pergunta: vocês conhecem um homem chamado Labão? Sim, nós conhecemos. Olha, inclusive está vindo a filha dele ali, ó, Raquel. E quando ele viu Raquel, meu irmão, os olhos dele brilharam. Paixão à primeira vista. Você acredita nisso? Ele se apaixonou por Raquel, porque a Raquel, a Bíblia diz que era formosa aos olhos. E eu fico pensando como devem ser as mulheres formosas da Bíblia, não? A Bíblia diz que Absalão, a sua beleza era da planta dos pés ao último fio da cabeça. Pensa num homem bonito. Quando Jacó viu Raquel, se apaixonou. A beleza atraiu. E algumas pessoas dizem que beleza não é importante. Beleza é importante, meu irmão? Sim ou não? Claro, não, o que importa é beleza interior. Eu não sou máquina de raio de espaço para ver beleza interior. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas beleza é relevante. Às vezes o que para um não é bonito, para o outro, eu não estou dizendo modelo de beleza, mas existe para algumas pessoas, bom, olha, eu acho bonito o sorriso, o olhar, a forma de falar, a forma de agir, é bonito para mim, não é? Beleza é relevante. Eu não estou querendo dizer de um nível de beleza que todo mundo vê e acha igual, não é isso. Mas a beleza de Raquel atraiu. E meu irmão, se existe uma coisa que mulher tem poder, é de sedução. Se a mulher soubesse o poder que ela tem, muitas coisas seriam evitadas. Porque a mulher, o homem se apaixona com os olhos, aquilo que ele vê. Então, querida irmã, se você está à procura de um novo amor, se você tiver um amor aí, não troque, vai ter que morrer com isso aí mesmo. Pede para Deus melhorar, se não melhorar, vai mudar na ressurreição, eu creio nisso. Não é? Mas se você quer alguém, é só você se cuidar um pouquinho, que você consegue. A minha esposa, quando eu a conheci, a gente é casado há 26 anos. E quando a gente começou a gente começou a namorar muito novo. Não é? E eu me lembro que, quando eu fui frequentar a igreja que eu a conheci,
Ela me disse que quando ela me olhou, se apaixonou. Aí eu olhei para o espelho e falei, é meio óbvio, né? Ela foi falar com a minha mãe. Eu gosto do seu filho. E eu sabia que ela gostava de mim, mas eu não estava dando bola, não. Eu lembro que tinha alguns amigos de outras igrejas que iam até minha igreja e falavam assim, Adriano, você por acaso namora com a Deide? Que a gente chama ela assim. Não, não namoro não. Rapaz, eu posso ir lá? Falei, vai lá, fica à vontade, queridão. Tu não vai conseguir nada, não. Fica à vontade, vai lá, meu filho. Vai lá perder seu tempo. Não é? É verdade, eu creio nisso também, viu, meu irmão? Não é? Eu nem ligava. Gostava de mim. E não vai dizer que é mentira, que eu tenho provas, viu? Vou trazer uma colega sua aqui, que um dia ela vai dar um testemunho, coisa linda. É a amiga da minha esposa que eu mais gosto. Não é? E aí eu não ligava, porque ela tinha 13 anos, ou 16. E quem a vestia era a minha sogra. Minha sogra era um pouco conservadora. Então ela, cabelinho sempre amarrado, vestidinho discreto. Não estou dizendo que a mulher de Deus não deva ser assim, não é? Mas minha sogra a vestia como ela se vestia. E não dava muito certo, né? Não conseguiu olhar. Era uma amiga da igreja, não é? Meus colegas da mesma igreja. Mas um dia eu cheguei na igreja, sábado de manhã, sentei no meio da igreja junto com meus amigos ali, e os meninos falaram assim, Adriano, você viu a Deide hoje? Eu falei assim, não vi ela ainda não. Falou, rapaz, a bicha tá bonita, viu? Não, tá bonita porque é a mesma coisa, não mudou, foi transformada. Jesus já voltou para ela antes. Rapaz, você não viu ainda? Não vi. Aí parece que a mulher tem um ouvido. Ela estava sentada lá na frente. Eu acho que ela deve ter ouvido, ou ela estava esperando eu chegar na igreja. Aí ela levantou lá da frente. Foi pelo corredor, eu sentado no meio. Aí na hora que eu olhei, fiz que nem Jacó, me apaixonei. Eu me lembro até com que ela estava vestida aquele dia. Mais de 27 anos atrás. Salto alto, um vestido longo, uma saia, marrom, um casaquinho meio cor de mostarda. Minha esposa tinha um cabelo até a cintura, cabelo longo. Na hora que eu olhei, ninguém mexe, hein? Eu vi primeiro. Aí casamos. Eu falo para as pessoas que eu conheço que naquele dia eu comecei a enxergá-la diferente. Porque nós somos atraídos pelo olhar. Não é? O homem é assim, se apaixona com os olhos. Então, irmãzinha, se quiser atrair aquele rapaz que você está tentando há tanto tempo, eu posso te passar a fórmula. Tá bom? Ou você não pergunta a fórmula para minha esposa. O amor de Jacó por Raquel foi tão grande que ele chegou lá para o seu sogro Labão e falou assim, eu quero me casar com ela. Mas eu não tenho como pagar, eu não tenho um dote. Então vamos fazer um acordo aqui. Eu vou trabalhar 7 anos por ela. 7 anos trabalhando por uma mulher. Eu te amo, viu, Deide? Mas eu não sei se 7 anos daria não, viu? 7 anos. Mas para Jacó, a Bíblia diz que aquilo foi como dias. E o interessante é que, no decorrer, quando Jacó estava indo para Padã Arã, ele teve um encontro com Deus. E ele prometeu para Deus, Senhor, eu errei. Mas se o Senhor me abençoar, se o Senhor fazer que eu tenha sucesso na minha estadia, para onde eu estou indo, se o Senhor me der bênçãos, tudo aquilo que eu ganhar, eu vou devolver o dízimo, eu sou fiel, vou ser fiel ao Senhor. Jacó começou a trabalhar por 7 anos por Raquel. E Labão, seu sogro, começou a perceber que tudo aquilo que Jacó tocava era abençoado. Tudo aquilo que Jacó colocava a mão, Deus abençoava. E as pessoas que estavam em volta de Jacó eram abençoadas por causa dele. Oh, querido, Deus tem poder de abençoar pessoas através de você. Deus abençoa pessoas por causa de você. Tiago 3, verso 10, que da mesma boca procede bênção e procede maldição. Era bom que não fosse assim. Deus nos dá poder através do seu poder para abençoar pessoas.
E foi isso que começou a acontecer com Labão, ser abençoado por causa de Jacó, porque apesar do seu erro, ele tinha se arrependido, fez uma promessa a Deus. Mas quando foi no dia de se casar com Raquel, Jacó, ele esperando receber a sua esposa, Labão resolveu enganá-lo, seu sogro. Ele talvez deve ter tido o embebedado nas festas, e quando foi à noite, colocou ele lá num quartinho escuro, falou assim, vai lá ter a noite de núpcias com sua esposa. Mas quando Jacó acordou pela manhã, não era Raquel. Era quem? Lia, a sua irmã, a mais velha. Não era tão bonita assim. A Bíblia diz que ela tinha os olhos tenros. Talvez se esqueceu de passar na fila da beleza. Talvez teria outros dotes, mas não esse. Mas não foi isso que fez Jacó se apaixonar, porque ele queria Raquel. Aí Labão, astuto, falou assim, não é costume do nosso povo dar a mais nova, mas a mais velha. Se você quiser ter Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então não foram 7, foram 14 anos trabalhando por Raquel. E por fim, depois de 14 anos, ele teve Raquel como esposa. Que alegria, não? Amava. Depois de 14 anos, Labão percebendo que não tinha mais troca, porque ele queria Raquel, e Raquel ele já tinha, então vamos combinar um salário aqui. E eles combinavam um salário. E tudo aquilo que Jacó continuava tocando a mão, ele era abençoado, e Deus começou a abençoar, de tal maneira que o seu rebanho começou a ficar maior que o rebanho do seu sogro. Ele começou a possuir mais servos, mais bens do que o seu sogro. A ponto de que seu sogro já não olhava mais para ele como olhava antigamente. Porque começou a haver contenda entre eles, entre os seus servos. Um dia Deus, em sonho, aparece para Jacó e fala, Jacó, está na hora de você voltar para sua casa. Está na hora de você voltar para a casa de seus pais. 20 anos tinham se passado. E quando Deus fala isso para Jacó, sabe do que ele se lembra? Do seu irmão. Será que Esaú me perdoou? Como está minha família? Você sabe, queridos, que muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo na vida. E às vezes se perguntam, por que eu passo por isso? Por que eu estou sofrendo? Mas às vezes esquece do passado. Esquece das coisas que um dia fez. Daquilo que um dia falou. E que talvez se esqueceu de pedir perdão às pessoas. De pedir perdão a Deus. De se arrepender. Esquecem. Mas Gálatas 6, verso 7 diz que Deus não se deixa enganar. Porque aquilo que o homem plantar também, ele se lembrou do seu irmão. Às vezes, existem algumas coisas que nós passamos na vida. E querido irmão, querida irmã, talvez a sua vida só vai mudar se você consertar aquilo que só você pode consertar. Que só você pode fazer. Ninguém mais. Jacó junta a sua família, seus bens, seus servos, seus filhos, e vai voltar para casa. Mas na sua mente estava Esaú, seu irmão. Porque quando ele saiu de lá, o seu irmão queria matá-lo. E para que ele pudesse se reconciliar com seu irmão, porque ele queria fazer as pazes com seu irmão, não tinha tido tempo ainda de falar com seu irmão. 20 anos se passaram, será que ele me perdoou? Será que ele esqueceu? Eu conheço algumas pessoas que saíram do norte e do nordeste há muitos anos. E alguns às vezes me confessaram que ao sair de lá, não foi uma saída boa. Saíram fugidos. Briga entre famílias. Fugiram porque alguém estava querendo matá-lo. Eu não posso voltar para a minha cidade porque se eu voltar para ver meus pais e minha família, alguém está lá preparado para me matar. E mesmo a pessoa que aconteceu a contenda, mas a família comprou a briga, não, vão me matar. Alguns voltaram. E mesmo voltando, tanto tempo depois, foram mortos. Era o medo de Jacó. Ele separou o rebanho, as famílias, ele pegou alguns servos, alguns presentes e falou, olha, vai indo na frente, leve para o meu irmão Esaú, porque eu quero ver como ele vai se comportá-lo.
E quando aqueles servos voltaram, eles disseram: olha, Jacó, o teu irmão está vindo ao teu encontro. Só que ele está vindo com 400 homens. E são homens de guerra, homens de batalha. E quando Jacó ouviu isso, ele temeu. Porque ele esperava que a comitiva seria outra, de recepção, de boas-vindas. Mas vindo com 400 homens de batalha, homens guerreiros, não era para recebê-lo bem, era para matá-lo. Quando ouviu aquilo, ele temeu de tal maneira. Não só por ele, mas por tudo aquilo que ele tinha conquistado, pela sua família, pelos seus filhos, seus amigos, seus bens, seus servos. Ele não era homem de guerra, não estava acostumado a isso, mas o seu irmão era homem de batalha. Com certeza iria destruí-lo. Mandou outros servos levar outros bens, mas a mesma coisa aconteceu. Olha, o seu irmão vem até a ti para te matar. Aí nesse momento, ele separa a sua família. Um vai um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, porque eu vou interceder por mim e pela minha família. E agora você vai entender a angústia que Jacó passou. Em primeiro lugar, medo de morrer. Ele não queria morrer. Tanto tempo tinha se passado, ele construiu, ele alcançou aquilo que ele nunca pensava, nunca almejava, mas Deus o abençoara de tal maneira que ele conquistou coisas, mas ele não queria morrer daquela forma. Morto pelo seu irmão, não. Porque é a mesma angústia que nós passaremos quando estivermos sendo perseguidos por defendermos aquilo que nós acreditamos, e talvez sozinho, abandonado nos lugares longes. Medo de morrer, porque nós não queremos morrer dessa maneira. Em segundo lugar, será que Deus me abandonou? Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que Deus fez na minha vida, será que nesse momento tão crucial da minha vida, Deus me abandonou? Será que estou sozinho? Porque às vezes nós clamamos e parece que Deus não ouve. Pedimos, Deus não ouve. Há quanto tempo nós oramos, pedimos, mas Deus não ouve. Deus não dá, Deus não concede. Há quanto tempo nessa situação? Oh querido, há quanto tempo pessoas lutam pela mesma coisa? Senhor, eu não quero coisas maravilhosas, eu não quero coisas grandes, eu quero coisas simples, mas Deus não concede. Eu cantei por 12 anos num quarteto. Quantas pessoas que nós visitamos que não estão mais entre nós hoje. E quando nós a visitamos, elas diziam para nós: irmão, eu não quero que Deus me cure, eu só quero que Deus me tire essa dor. Eu quero que Deus me leve. Porque quantas pessoas vieram orar por mim para que Deus me curasse, Deus não me curou. Isso não é uma vez em 2 anos. Então, por favor, ore para que Deus me leve, porque eu não aguento mais de tanta dor. Eu só quero descansar. Sofrimento, angústia. A sensação de que Deus o abandonou. Você já se sentiu assim? Sensação de abandono? Foi isso que Jesus sentiu na cruz. Sentir-se sozinho. Que Deus não estava ali em sua volta. O peso da iniquidade sobre ele, mas sobre nós o peso do pecado. Em terceiro lugar, será que meu irmão me perdoou? Será que Deus me perdoou pelas ofensas que eu fiz a ele? Que eu fiz às pessoas? Será que aquelas vezes que eu errei, será que eu fui perdoado? Será que eu fui sincero? Será que realmente houve um arrependimento fiel da minha parte? São as angústias que vão se abater sobre nós, as mesmas angústias que se abateu sobre Jacó. Algo de forma coletiva que vai atingir a todos. Porque nós não temos a certeza da salvação. E nós vamos fazer uma recapitulação, uma retrospectiva de tudo aquilo que nós vivemos. Será que Deus ainda é comigo?
na sua angústia, na sua dor, na sua aflição, no seu sofrimento, orando a Deus para que Deus pudesse interceder. Você conhece a história, alguém toca sobre os seus ombros, e ele, acreditando que fosse o inimigo, ele se levanta naquela noite e começa a lutar com aquele ser, a noite toda. Existe algo em nós, se chama adrenalina. Quando nós somos expostos à grande pressão, essa adrenalina aumenta de uma tal maneira que nós somos capazes de fazer coisas que nós não faríamos em estado normal. Eu tinha um professor que ele dizia que ele já viu pessoas pularem muros muito mais altos do que ele, no momento da dor, do medo. O medo de Jacó, a sua angústia era tão grande que fez ele lutar a noite inteira, algo que talvez ele nunca tenha feito. Medo de morrer. Quando estava amanhecendo, aquele que lutava com ele tocou sobre sua coxa. Mas quando ele olhou, era a aurora, estava clareando, e ele viu que era um ser diferente. Não era um homem comum. Ele percebeu que era um ser celestial. E quando ele percebeu que era um ser celestial, ele se agarra aquele ser, como se fosse essa última esperança. Aquele ser diz para ele: me solte, porque a aurora é vinda e eu preciso voltar. Não, eu não vou te soltar se você não me abençoar. Porque a bênção daquele ser para ele significava a certeza do perdão, a certeza da vitória, de que Deus não tinha abandonado. Qual é o seu nome? Jacó. A partir de hoje você não se chamará mais Jacó. Você vai se chamar Israel. Porque como príncipe você prevaleceu, lutou contra Deus e prevaleceu contra os homens. Ah, querido, quando Jacó ouve aquelas palavras, o seu medo se esvazia, a coragem volta, a alegria revolta em seu coração. Porque agora ele tem a certeza que Deus o perdoou, de que ele não podia temer mais nada, porque Deus era com ele. E se Deus era com ele, ele não poderia temer homem, porque ele lutou com Deus, e lutar com Deus era ganhar a vitória, a bênção, o perdão de Deus. E se Deus tinha o abençoado, e se Deus tinha perdoado, então ninguém podia fazer mais nada com ele. Agora ele se levanta com alegria, com a certeza. Ele pega a sua família e vai ao encontro do seu irmão, mas não mais com medo, com a certeza da vitória. E se existe algo que quando eu chegar no céu, e eu oro a Deus para que eu esteja lá, é ver o videotape do encontro de Jacó com Esaú. Senhor, dá para abrir o HD aí e me ver aquele encontro lá, um videotape do encontro de Jacó com Esaú? Coisa linda. Gênesis capítulo 33. A partir do verso 1. Gênesis 33, a partir do verso 1, e eu encerro aqui a minha palavra. Achou aí? E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs a serva e seus filhos na frente, e a Léia seus filhos, porém a Raquel e José os derradeiros, ou os últimos. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram juntos. Amém? Aquilo que o afligia, aquilo que o atormentava por tanto tempo, agora foi motivo de alegria. Oh, meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que faz da desgraça a graça. É um Deus que torna da tristeza a alegria, que faz da maldição a bênção. Se existe alguma coisa que te aflige, meu irmão, se existe alguma coisa que te traz angústia, e talvez existe algumas coisas no passado
que você precisa ainda resolver. Tenha certeza, meu irmão, que a mesma vitória que Deus deu a Jacó, Ele vai dar a você também. A mesma proteção que Ele deu a Jacó, Ele vai dar a você também. Nós não estamos sozinhos. Deus não está alheio aos nossos problemas, mas Ele está nos observando. E Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar, mas é preciso nós mudarmos algumas coisas. E eu oro a Deus que talvez aquelas promessas que nós temos feito todos os inícios de ano, de que nós vamos mudar, de que nós vamos estudar mais a Bíblia, de que nós vamos ser mais fiéis, de que nós vamos perdoar, nós possamos fazer. Porque talvez o sofrimento que te abate, você um dia vai se livrar dele, se você se reconciliar com Deus e com as pessoas que você magoou. Eu oro a Deus em nome de Jesus que Ele nos dê força, nos dê o Espírito Santo, nos dê coragem. Porque talvez tenhamos que fazer coisas que por nós mesmos nós não vamos conseguir. E nós só teremos paz se nós nos reconciliarmos com Deus e com aqueles a quem nós magoamos. Eu termino contando uma história rapidinha. Na minha igreja, hoje eu frequento a igreja de Ferraz de Vasconcelos, mas quando eu frequentava a igreja de Vila Itaim, um teologando foi fazer um trabalho na nossa igreja. Ele nos contou uma história que antes ele foi fazer um trabalho em uma outra igreja, e quando ele chegou nessa igreja, ele conheceu o pastor, os membros, e disseram para ele: nós temos uma irmã na nossa igreja que há 20 anos ela tem câncer, há 3 anos ela está internada no hospital. Será que você tem como visitá-la? Esse teologando foi visitá-la. E quando ele chegou lá, e às vezes tem situações que nós não temos o que falar. Eu gosto das palavras de Paulo em Romanos 12, verso 15, que diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Existem ocasiões que não tem o que se falar, é chorar junto com a pessoa. E ele, sem saber o que dizer, ele disse: irmã, o que eu posso fazer por você? Existe algo que eu posso fazer? Como ele era desconhecido, ele chamou, falou: pastor, eu tenho um irmão que ele mora na Bahia. Há mais de 15 anos eu saí de lá, e quando eu saí de lá, eu saí brigada com ele. Nesses 15 anos eu nunca mais falei com ele, ele nunca mais falou comigo. Eu não sei como ele está. Pastor, eu estou há 20 anos doente. E eu só me descobri essa doença quando eu cheguei em São Paulo. Eu não queria partir dessa vida sem antes falar com meu irmão. Estou há 3 anos internado no hospital e não consigo morrer. Eu preciso resolver essa situação, porque essa angústia me aflige. Eu gostaria de me encontrar com meu irmão. Ela não podia sair do hospital. Deram um jeito de descobrir o endereço desse irmão, o telefone dela, do irmão dela. Ligaram para ele, contaram a história. Ele não sabia que ela estava doente. Ela quer te ver. Ele veio para São Paulo. Isso era na quarta-feira. Ele a levou até o quarto e deixou os dois ali. Conversaram por horas. Quarta-feira na parte da manhã. Choraram, se beijaram, se perdoaram. E naquele mesmo dia à noite ela faleceu. Porque talvez a única coisa que ela estava esperando, e Deus estava dando uma oportunidade, é que ela pudesse se reconciliar. Pergunto a você, meu irmão, qual é a reconciliação que você precisa fazer para você ter paz, para você ter felicidade? O que é preciso você fazer? Se você não tiver coragem, peça a Deus que Ele vai te dar. Porque não tem quem tem ido a Ele, Ele negue o seu favor. Creia em nome de Jesus, meu irmão. Que esse ano seja um ano de vitória para a sua vida, de bênção. Que você tenha a certeza de que cada ano que passa estamos mais perto de encontrar o Senhor Jesus. E que muito em breve Ele venha nos trazer tudo aquilo que nos faz chorar. Quando eu era garoto e ouvi os pregadores dizerem que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, porque ali não haverá pranto, morte nem dor, eu acreditava que Deus ia fazer um lenço tão grande, que ia enxugar a lágrima de todas as pessoas. Mas eu descobri que Deus vai fazer muito melhor do que isso. Deus vai tirar os motivos que nos faz chorar. O que tem feito você chorar, meu irmão? Porque para esse lugar para onde nós iremos, não haverá pranto, morte nem dor, porque tudo será passado. Que em nome do Senhor Jesus você se prepare para se encontrar com Ele. E você receba as bênçãos que você tanto precisa, e eu também. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ter mais uma mensagem musical? Que você seja abençoado nessa manhã.
estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair, me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero hoje ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abro a minha Bíblia pra respostas encontrar. Encontro conforto que estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto a tua dor, nunca te abandonarei, sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter vocês aqui comigo no céu. Amém. Feche seus olhos. Pai que estás nos céus, nós somos gratos em nome do Senhor Jesus. De alguma maneira a tua palavra nos alcançou. Através de um amigo, através da família, através de um folheto, não importa. Nós queremos que essa mesma verdade que chegou até nós alcance outras pessoas também. Que elas possam ter a certeza de que o Senhor quer abençoá-las. O Senhor quer dar vitórias a elas também. Pai, vivemos um momento crucial da nossa vida, da história desse mundo, em que tudo culmina, tudo leva para a sua volta, para a volta do Senhor Jesus. Nós queremos estar preparados. Mas talvez existam algumas coisas em nossas vidas que é preciso ser resolvidas.
Talvez temos tentado, mas o medo, a vergonha, tem deixado com que a gente não receba essa vitória. Nos capacite com Teu Espírito Santo. Faça por nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós sozinhos. Ajude-nos, Pai, porque temos tentado, mas às vezes tem sido difícil. Perdoe-nos, para que um dia essa angústia, quando se abater sobre o Teu povo, nós possamos nos encontrar em pé, preparados, com a certeza de que houve perdão para nós, de que o Senhor não está nos deixando sozinho, mas o Senhor está nos dando tempo, oportunidade para fazermos aquilo que é certo. Abençoe cada um daqueles que estão. O Senhor conhece as lutas, suas necessidades. Os abençoe também seus familiares, sua liderança, para que essa igreja e as pessoas aqui, onde quer que estejam, reflitam o caráter de Jesus. Perdoe, nós somos falhos. Temos feito coisas que nós não gostamos e até daquilo que nós gostamos. Sabemos que não é certo, mas nos ajude a vencer. Nos leve para os nossos lares, onde quer que fomos. Nos proteja através dos Teus anjos. Somos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos.